Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Timeline. A nossa Timeline é o nosso programa de todas as sextas-feiras, onde a gente pauta um pouquinho do autodesenvolvimento, histórias marcantes de pessoas reais e marcas reais. A história do empreendedorismo e espiritualidade, um pouquinho de política e o que nós temos de mais relevante e marcante nas histórias dos nossos empreendedores. Vamos para os nossos patrocinadores, aqui do nosso programa. Doutora Jéssica Carvalho, que está ali em Estância Velha. Doutora Jéssica Carvalho, que trabalha com estética facial, limpeza de pele. E agora também a doutora Jéssica está atendendo na clínica Nubelli, aqui em Novo Hamburgo. Também Ramon Belmontes Fotografia, fotos e filmagens, fotos e vídeos institucionais. Nosso Ramon Belmonte também já é o parceiro do nosso programa. E hoje a nossa timeline, eu nem vou falar deles porque eles já estão no estúdio com a gente, A Estética Autoban, esse casal maravilhoso que eu sempre falo, A Marina e o Diogo, sempre com esse sorriso aí. Ali atendendo a Autoban, melhor estética automotiva do Vale dos Sinos, e hoje eles estão presencial, Que honra! Estamos aqui, Que honra, casal! Se apresente aí para os nossos telespectadores. A honra é toda nossa estar aqui no teu programa. Me chamo Diogo Clack, sou proprietário da Autoban Estética Automotiva. E hoje estamos aí no programa Timeline, É isso aí, a dona, uma honra estar dona aqui. Marina. Nossa, a gente tem uma honra estar aqui contigo, participar desse programa que é muito bom, O quanto a gente aprende aqui contigo também. Então, falando para vocês, a Marina e o Diogo, eu sempre brinco, Vai ter alguns fãs revoltados que não vão gostar do que eu vou falar, mas tá tudo bem, A Marina e o Diogo é um casal maravilhoso, Eles são meus alunos lá na mentoria, A gente começou junto e é uma conexão que foi uma empresa, assim, que ganhou meu coração, Esses dois jovens aí, Jovens, muito jovens, Posso... Não vou dizer que eu tenho idade para ser mãe de vocês, porque senão vão achar que eu sou muito velha. E daí tá coisa que eu não sou, Então, doutor Diogo, especialista em estética automotiva. Por que essa profissão, meu amigo? Então, essa profissão, eu desde criança sempre gostei muito do mundo de carros e sempre meu sonho foi trabalhar com carros, Então, hoje com 29 anos consegui chegar num status bacana e trabalhar com o que eu gosto, trabalhar com o que eu amo, que seria carros, Uau! E aonde fica localizado a Autoban? Hoje ela fica localizada no bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, A gente tem o nosso estúdio localizado bem próximo à Fevale, ali. Então... Pode falar, deixa a emoção rolar. Não. Eu falo aqui, premiação profissional. O que tu acredita que possa ser como uma premiação, Fora a premiação que você já ganhou, a marca, A marca de vocês, Já é um troféu, para todos que utilizam, desse serviço. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Hoje nós não temos nenhuma premiação, até porque fazem 4 anos que eu trabalho com estética automotiva, e venho me especializando. Então, a premiação que a gente tem, a gente até comenta, a premiação que a gente tem é sempre o sorriso garantido do cliente, Uau! Porque muitas vezes o cliente busca uma solução, que seja... A gente trabalha com com clientes que amam os carros, amam suas motos, jet ski, a gente trabalha com todos os tipos de veículos automotores. E a nossa premiação diária é o sorriso do cliente, a satisfação do cliente, E é basicamente isso, essa é a nossa premiação. Então, diga-se de passagem que é a melhor premiação Exato, que a gente pode exato. ter, E quando a gente fala em timeline,
a gente fala, né, de infância, que tudo começa, né, na nossa infância, tudo começa. A Marina, eu falo infância, ela já fica com os olhinhos ali, pode chorar, não tem problema nenhum, tá? A gente aqui pode chorar, tem lencinho também. Tem todos os recursos. Né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da infância de vocês. Marina, o que tu carrega aí? Então, eu nasci e cresci, minha vida inteira foi em Novo Hamburgo. Estudei por aqui, fiz muitas amizades por aqui. Sempre fui uma pessoa mais tímida, então eu sempre ficava mais... convidava as amigas para brincar e ficar por casa, não era muito da rua. Mas tive uma infância muito feliz. Meus pais sempre foram muito... me incentivaram muito em relação ao estudo. Tive uma irmã, né? Minha irmã, a gente tem 10 anos de diferença, então a gente também pôde crescer boa parte ali juntas. E graças a Deus aprendi muito, né? Muita coisa com a minha família, sempre presente. E você, Diogo? Eu tive uma infância muito boa, né? A infância, aquela velha infância de correr na rua, brincar, jogar futebol, né? E eu morei minha vida inteira em Novo Hamburgo, né? Meus pais são naturais de Carazinho, então também um pouco da minha infância eu vivi em Carazinho também. E como eu falei, eu tive uma infância muito boa, meus pais sempre me criaram muito bem, nunca deixaram faltar nada. Tudo aquilo que um homem precisa de base, eles puderam me entregar, me ensinar. Eu tive o prazer de conhecer tua mãe, né? Minha mãe é maravilhosa. A Dona Sol, né? Um beijo pra Dona Sol aí, se estiver escutando a gente, né? Com certeza. Né? Meu carinho, meu abraço pra Dona Solange lá, que tivemos lá. A gente, de vez em quando, a gente toma uns tragos por aí, né? E aí tive o prazer de conhecer a Dona Sol ali na vinícola Cave Gás. Em Bento, né? Dona Solange ali no aniversário dela, a gente teve o prazer de desfrutar momentos juntos. Diogo, como surgiu e tu descobriu essa profissão? A Marina já é agregado, né? A Marina é depois. Então, mas fala pra nós um pouquinho. Eu trabalhei durante 7 anos em uma empresa e foi meu único emprego de carteira assinada, né? Mas, como eu falei antes, eu sempre amei carros, adorei esse mundo dos carros e meu sonho era trabalhar com carro, né? Então, acredito que na minha consciência, durante aquele tempo que eu trabalhei CLT ali para os outros, chegou um momento que eu realmente precisava trabalhar com aquilo que eu realmente gostava, né? Eu não estava me sentindo confortável. Aprendi muito, conheci muitas pessoas que me direcionaram também para ser um profissional com excelência, buscar sempre melhorar, estudar, se especificar. Então, trabalhei durante 7 anos nessa empresa e aos 24 eu dei o meu peitaço, meu tudo ou nada, né? E eu encontrei a estética automotiva para poder trabalhar, né? Sou muito feliz hoje. E por isso que tu fala que foi o teu único emprego de carteira assinada, porque tu já sabia que era isso que tu queria fazer, ou não? Sim. Meu foco sempre foi trabalhar com carro. Um momento da minha vida, seria uma hora ou outra, eu iria trabalhar com carro, tinha certeza. Porque isso já acontecia na infância, então? Sim. Eu comecei, esse amor por carros começou bem cedo, com 7, 8 anos. E eu adorava, amava, via carro antigo, via carro exótico e eu ficava louco quando já era pequeno. Então, eu cresci com toda essa vontade, toda essa, digamos, essa paixão, né? Ansiedade, assim. E eu sabia que eu tinha que buscar aquilo que eu queria naquele momento, né? Porque eu não tinha, dentro da empresa que eu trabalhava, eu não tinha mais crescimento. Enfim, já trabalhava como gerente de um setor. Eu não tinha mais para onde subir, não tinha promoção mais, e eu vi que ali era o momento de realmente trabalhar com aquilo que eu amava, né, que era carros. E apareceu a estética automotiva, né. Então, teu coração já queimava desde a infância?
foi pensado mecânica, reparação, mas a estética automotiva pegou meu coração de jeito porque eu sou uma pessoa muito detalhista, então Uau! consegui achar um emprego que agregasse com todas as qualidades que eu já tinha na época, né? Hoje muito mais maduro, mas na época já tinha uma definição De clareza. clareza, né? Então, graças a Deus, fui bem feliz da minha escolha. E tu acredita, Diogo, que as pessoas, elas desenvolvem mesmo as suas profissões já na infância? Elas já têm certeza. um norte? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu sempre falo para todo mundo, muitas vezes as pessoas nos abordam e nos perguntam, né? Às vezes até umas perguntas um pouco que a gente não reflete, né? Durante a vida, né? Mas eu sempre falo para todo mundo, se tu tem vontade de trabalhar com algo que tu sente que tu precisa trabalhar com aquilo, que tu gosta daquilo, faz com excelência. Se tu ama, melhor ainda. Se tu gosta do que tu faz, melhor ainda, porque tu já é bem sucedido e não sabe, né? Uau! E você, Marina, como que veio parar na Autoban? Qual o caminho aí? Então, eu sempre trabalhei em outras empresas também. Então, eu tinha ali meu emprego, tudo certo, né? Tava me estruturando ali dentro de algumas empresas. Tenho formação em RH, então trabalhei muito nessa área também. E nesse período que o Diogo estava pensando em mudar, né? Em sair da empresa, entrar nesse novo desafio, abrir uma estética, eu super apoiei, super incentivei ele. E foram 4 anos ele batalhando ali, prospectando o cliente, eu ajudando ele na parte mais financeira, na parte mais Organizacional. organizacional. É isso aí, tá tudo bem, trava a língua. Então, eu ajudei muito ele nessa parte. E depois que já tinha uma estrutura, a gente viu que precisava organizar outras questões da empresa, né? Organizar no sentido estruturar melhor a empresa, ter um foco ali, um planejamento mais estruturado. A gente viu que juntos, né, a gente conseguiria alcançar muita coisa. E a gente viu que sozinho a gente não ia conseguir. Então, a gente foi atrás, a gente buscou ajuda. Essa ajuda veio da nossa querida mentora Débora. Então, a gente procurou a Débora, a gente viu ela, né? A gente já sabia, mas precisava alguém ali nos mostrar o caminho. Então, a Débora nos ajudou, nos esclareceu muita coisa que hoje, né, já faz de 6 a 7 meses que nós já estamos juntos, 100% na Autoban, né, trabalhando juntos, e a gente viu que deu super certo e graças a Deus muita coisa melhorou, muita coisa começou a andar conforme os nossos planos, né, da empresa. Mas nem no teu sonho mais profundo, tu não imaginou estar dentro do negócio, né, Marina? Então, eu sempre tinha aquela vontade de ter um negócio próprio, mas eu não sabia, né, o que poderia ser, por onde ir, por onde começar. Então, foi a partir dali, contando a minha história para Débora, a gente se aprofundando mais em alguns assuntos que a gente viu, né, que lá no fundo tinha uma coisa que poderia ser trabalhado. E a gente viu que está dando super certo, né? E é isso que eu sempre falo, né, gente? Quando se fala em empreender, né, as pessoas têm um mito sobre a questão empreendedorismo. Porque a Marina, eu me lembro, assim, como se fosse hoje, né, a nossa aula. Porque as nossas aulas, assim, dá sempre pano pra manga, né? É 3, 4 horas ali, né? Foi um projeto que a gente começou. E a Marina, assim, muito sucinta, né? Eu gosto da Marina porque essa humildade dela é algo que... eu sempre digo que os empreendedores, eles já carregam nos seus DNAs, né? Aí a Marina disse assim, Marina, e aí? Te apresenta, o que faz? O que tu faz? Ah, eu trabalho com
Como é que é? Qualidade de... Eu trabalhava na época no setor de qualidade de uma empresa. Qualidade, eu trabalho... E eu disse, tá, e qual é a qualidade de vida que tu te dá? Aí ela meio que se chocou, né? Eu disse assim, Marina, primeira coisa, quando a gente trabalha, e eu acredito que várias pessoas e vários empresários, eles conseguem sim empreender, porque se tu não tem uma capacidade de desenvolver, né, e a tua entrega para uma empresa, tu pode, né, ser empreendedor num CNPJ de outras pessoas, né? E eu acredito que isso pode acontecer, né? Porque a Autoban também tinha, né, tem seus colaboradores aí também. Mas eu sempre digo assim, quando é o casal, une força, né? Une força para fazer esse dar certo, né? Aí a Marina disse assim, mas eu trabalho. Eu disse assim, cara, não faz sentido para mim, né? Vocês têm um baita projeto e tu não estar imersa nesse projeto, né? Claro, foram caminhos desafiadores, né, Diogo? O Diogo perdeu alguns cabelos ali, né? Muito desafiador. Essa tomada de decisão foi também, ela fez parte dessa virada de chave, né? Porque a estética, o empreendedorismo, esses desafios do empreendedorismo, ele são nuances, né? Exato, é muito detalhe, assim, tu sempre tem que estar muito atento a cada escolha que tu toma, né? Então, essa questão de a gente unir forças para poder alavancar, poder fazer uma divulgação bacana, organizar, né, fazer tudo como deve ser feito, nunca veio na nossa cabeça, nunca veio a debate, poder unir forças para poder, né, de fato tocar o negócio junto, né, fazer a Autoban forte, uma marca consolidada, né. Mas hoje a gente está bem alinhado, a gente tem um foco naquilo que a gente quer e a gente... E vocês acreditam que esses caminhos desafiadores, né, que a gente vai começar a falar aqui, né, sobre caminhos desafiadores, vocês acham que as empresas familiares hoje, elas pecam nisso? De unir força? Eu acho que antes de tudo, como a gente já debateu em muitas aulas, né? Eu acho que o empreendedor, o empresário, ele precisa se entender primeiro, precisa ajeitar o teu CPF para depois poder... Olha só, é ele que tá falando, não sou eu, Precisa, é o cara que tá falando. Tu precisa primeiro ajeitar o teu CPF, né? Ver como tu, como pessoa, te avaliar, né? Para poder realmente poder ajudar um parente ou um familiar que seja, para poder unir forças, né? Porque se torna algo confuso se tu não te conhece, né? Se tu não te desenvolve, né? O autodesenvolvimento, né? Se tu não busca. Então, primeiro de tudo, a gente buscou o nosso autodesenvolvimento dentro da mentoria, né? Contigo. E depois veio a união de forças e tudo mais. Então, tá sendo tudo muito bacana, muito legal. A gente tá vivendo muita experiência boa. E tu acredita que as empresas, elas precisam desse autodesenvolvimento? Com toda certeza. E tu acredita nisso, Marina? Com certeza. Até porque para eu conseguir sair da empresa onde eu estava, eu tive que desconstruir muitos padrões que eu tinha inconsciente, né? Então, na minha cabeça, não, eu tinha que ficar na empresa, eu estava numa empresa bem estruturada, já fazia bom tempo. Então, assim, na minha cabeça eu tava, né? Só que, às vezes, é um padrão que eu levei por muito tempo. Que a pessoa carrega. Exato. E depois, eu fazendo essa desconstrução, a gente viu que não, realmente tem outros caminhos, né? Então, é isso que o Diogo comentou, é te autoavaliar, te autoconhecer, para ver o que tu pode fazer, né? E foi através de várias conversas que a gente viu, não, realmente, eu posso ajudar o Diogo nessa parte, o Diogo pode me ajudar nessa outra parte. Então, a gente se encaixou ali, né? E a gente viu que, nossa, que formou coisa. Um elo. Exato. E isso é interessante, gente. Quando a gente fala de uma empresa familiar, né? As pessoas dizem que tem dificuldade hoje para gerir um negócio de uma empresa familiar. E eu digo que a Autoban, ela é um modelo de empresa familiar porque a gente está falando de dois jovens, né? A gente está falando de uma cultura que não é uma cultura cotidiana, né? Hoje, claro que a gente sabe que o empreendedorismo hoje ele começa, né? A gente tem aí empresários e milionários com 13 anos, né?
E a semana passada eu vi um menino com 10 anos, o cara é bilionário, né? Mas por essa cultura, né, da revolução, né, do digital também, levou isso. Mas eu acredito que quando a gente fala de jovens casais e a gente tem um padrão, né, cultural, ensinar essas pequenas empresas fazerem esse mito, né? Porque às vezes a gente estava ali, a Marina 16, 17 horas se dedicando para um outro CNPJ, né? Acaba trazendo essa frustração, né? Porque a gente trabalhar 16 horas dentro de uma rotina, a gente vai acabar trazendo essa frustração. E às vezes a pessoa ela não tem a nítida noção e nem a consciência que aquilo não é mais um prazer e sim um problema emocional, né? Então a gente não tem aquela dinâmica porque a gente não é treinado, né? E eu sempre falei pra vocês, ninguém foi treinado a dizer que eu precisava expandir, né, como empresa, que eu precisava expandir como negócio. Então, tipo assim, eu precisei quebrar 3 negócios pra mim poder estar aqui, né? Então, se eu não tivesse percorrido por todos esses caminhos, e é o que o Diogo fala, né, de ter essa confusão mental no seu CPF, porque a pessoa acha assim, minha empresa tá com um problema, é o meu CNPJ que não tá faturando, meu CNPJ que não tá alcançando. Não é a tua empresa, porque é o de dentro pra fora, né? Antes de tu ser um CNPJ, tu passa a ser um CPF. Exato. Muitas vezes confuso. E essa confusão mental é que faz essa mistura não dar química, né? É exatamente isso. Essa Confusão, tu não sabe pra onde tu vai, o que tu vai fazer, como tu vai montar, como tu vai gerir. Tu não se sente seguro, Então, né? independente se for uma empresa familiar ou não, se não tem um bom comandante, um bom líder, alinhado, volto a falar, se conhecer, né, se autoconhecer, saber das limitações, enfim, o CNPJ não consegue desenvolver. E pedir ajuda, né, Diogo? Exato, eu acho que hoje em dia esses padrões que foram criados lá dos nossos avós, dos nossos pais, hoje em dia, eles, como a gente aprendeu também de novo na mentoria, esses padrões precisam ser criados porque eles te limitam em muitas situações da tua vida e tu nem se dá conta disso, né? Mas eu acredito que o empreendedor, realmente o desafio é esse, né? Mas encurta caminhos, né? Te autoconhecer, eu sempre bato na tecla, porque encurta caminhos, né? E é o que eu sempre falo, né? Quem não sabe a sua história e quem não sabe contar a sua história, não tem clientes ideais, né? Exato. Não tem clientes dos sonhos. Porque se eu não tenho uma segurança de contar a minha própria história e saber que todos esses caminhos desafiadores foram o fator determinante para mim chegar até aqui, né? Foram eles, e então a gente não pode se envergonhar da nossa história. Porque é a nossa história que nos traz até aqui, né? É a nossa história que pauta o nosso faturamento, é a nossa história, né? Então a gente precisa saber contar da maneira certa para que a gente tenha um ganho, né? E a gente também aprender com esses erros, né? Quais foram os erros que fizeram os erros e os acertos, né? Porque a gente aprende com os nossos erros, né? Eu aprendi a quebrar. Eu aprendi a quebrar e descobri que eu poderia ensinar pessoas a não fazer isso, né? Então, eu acredito que a gente está falando aqui um pouquinho de caminhos desafiadores, né? E esses caminhos desafiadores, porque imagina, Diogo, tu começou um negócio, tu tinha 24 anos. Tu acredita que tu tinha uma maturidade de ter... Não tinha maturidade. Eu acho que o mais importante de tudo eu não tinha com 24 anos, que era a maturidade emocional, né? O psicológico, né? Uau! Então, a veia empreendedora sempre estava ativa, pulsando dentro de mim, mas naquele momento eu deixei o medo de lado, tive coragem de abrir meu próprio negócio, ir atrás do meu próprio dinheiro, né? Produzir meu próprio dinheiro, né? Então,
Acredito que o preparo da pessoa como eu falei antes, é um encurtar caminhos, se conhecer encurta caminhos, né? Muitas vezes tu passa por desafios e tu sempre vai aprender por desafios, mas tu sempre vai estar errando, sempre vai estar errando. Então, tu conhecer as pessoas certas, se autodesenvolver, né? E tá sempre focado no resultado, eu acredito que já é um bom início, né? Mas tu tem que se conhecer muito bem primeiro, psicologicamente, emocionalmente, né? E tu acredita que não ter gestão das emoções dentro do negócio, isso atrapalha? Muito, muito, muito. Eu acho que o emocional é que o empreendedor, ele vive cada dia tem um problema diferente, né? É uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa, né? Às vezes é problemas pequenos. A Marina já riu ali porque ela sabe que é. E o principal medo do empreendedor, que na época, por essa questão de falta de maturidade, digamos assim, eu não tomei tenência do desafio que eu tinha pela frente, mas eu queria, né? Então, mas sim, saber lidar com as emoções, estar preparado emocionalmente e psicologicamente é muito importante. Uau! Gente, estamos chegando, né, um pouquinho aqui no nosso final aqui da nossa timeline de hoje, mas a timeline da Autoban, ela não para, né? A gente continua na próxima semana com a história, né, da Autoban, que é uma empresa que tem muito, né, para agregar e tem muita história para propagar, né, e imprimir nesse mundo. Quero agradecer demais, né, a participação de vocês que estiveram aqui conosco, né, nesse tempo maravilhoso de aprendizado. E na próxima semana a gente vem com mais, né, uma parte da história da Autoban. Então, um beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem com Deus.